Saudade da Marta. Ela sempre lembrava, né? Mas vamos lá. Complexidade tem a ver, que vai ser o primeiro assunto que a gente vai abordar, tem a ver com como a gente organiza os laços, funções recursivas ou as instruções do nosso código e como isso impacta na velocidade do código. E também tem a ver com o conceito de fácil ou difícil da computação, que, como eu salientei alguns minutos antes de começar a gravação, difere do conceito de fácil ou difícil de aprender. É fácil ou difícil para o computador. Então, há coisas que demoram um tempo, por exemplo, cujo tempo cresce exponencialmente com o tamanho, com o volume de dados que você precisa processar, isso a gente vai chamar de problemas difíceis, se você for obrigado a fazer isso. Né? Se não houver outra alternativa a não ser esse nível de complexidade. Mas se as coisas puderem ser mais simples que o exponencial, que o fatorial, então a gente vai definir como fácil. Então, fácil e difícil vão ganhar o conceito formal aqui da computação. Depois nós vamos por três amiguinhos aqui que são simples. Counting sort, radic sort e bucket sort. Né? Eu vou apresentar eles em paralelo com notação assintótica. Notação assintótica tem a ver com complexidade. É a maneira como vocês vão escrever. Uma pergunta. Quem aqui já pesquisou na internet os algoritmos, em estudo de dados 1, e viu sempre um grande O, normalmente é um grande O, um zero um grande, ou uma letra ômega. Logo depois, esse algoritmo é O grande, aí abre um parênteses e bota uma função ali dentro. Tem alguém que já encontrou isso na internet? Ou em livro, alguma coisa assim? Se não encontrou, por favor, também fala, só para não ficar um silêncio. Nunca viu, não? Bom, a gente vai ver isso, tá certo? Em geral, que é o que o pessoal pede em concurso, em entrevistas, e é algo útil na vida profissional. Porque aí você já tem uma noção de custo, de tempo daquele algoritmo, só olhando essa informação, tá certo? Muitas vezes, em muitas situações, talvez não haja muito impacto, talvez por isso o pessoal do direito de software não fale tanto nisso, mas em programas que são mais intensivos no tempo, que tratam de animações, vídeos, videogames, ou sistemas de monitoramento em tempo real, isso aí importa, tá bom? A gente vai ver mais sobre análise de algoritmos recursivos, que a gente só vai ter, até esse momento, aprendido como lidar com algoritmos não recursivos, e a gente vai ver três formas de lidar com os recursivos. Das três, eu preciso que você... As duas primeiras são a base para dar a terceira, e eu preciso que vocês saibam a terceira de cor e salteado, porque ela torna a vida de vocês muito mais fácil para algoritmos recursivos. Depois nós vamos ver filas de prioridades, heap binária mínima, máxima. Vamos ver mais um de ordenação, heap sort. E aí a gente vai ver os limites de eficiência da ordenação e skip list. Isso é a unidade 1. Skip list, a gente vai respirar fundo e vai mergulhar. É uma expansão da lista encadeada. Da duplamente encadeada, mas é uma expansão. O cara vai ter que aprender a jogar moeda bem e aprender a pensar em 4 encadeamentos. Então a gente vai respirar fundo e vamos suave ali, tá? Unidade 2. Aqui a gente vai ver, temos um problema novo, não tem um algoritmo feito para ele, o que é que eu faço? Nós vamos ver programação dinâmica. Programação dinâmica, quando eu estudava isso, um colega meu olhava assim, eu achava que programação dinâmica era você escrever o código e ele ser executado ao mesmo tempo que você escreve. Não, isso aí é on the fly. Programação on the fly. Programação dinâmica, eu disse, aqui é 130, né, Aniele? Eu disse. Tá, aqui puxa um pouquinho, tá? Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo, porque também eu vou exigir de vocês um pouco, vai ter muita repetição. Eu vou repetir exemplos, fazer exemplos diferentes. Algumas coisas vão entrar mais. O que não entrar porque a cabeça não pegou de primeira, vai entrar porque repetiu tanto que entrou. Repetiu tanto os conceitos que engatou.
tá bom? Então a gente vai ver muitas coisas sobre isso, tá bom? Aí na unidade 2 nós vamos tratar de, temos um problema novo, como é que eu crio um novo algoritmo para ele. Aí temos as técnicas de programação dinâmica, são algumas, não são as únicas, tem outras, algoritmos gulosos, também chamados de gananciosos, do inglês greedy, métodos força brutas, backtracking. Talvez eu faça uma apresentação de brecha bound aqui, muitas vezes não dá tempo, mas é uma técnica de força bruta, tá? E nós vamos ver caminho mais curto em grafos. Grafos vai voltar. E nós vamos ver Bellman-Ford, aquele húngaro, Dijkstra, volta de novo. Grafos direcionados a cíclicos e Floyd-Warshall, tá? Como a gente já está bem praticado em algoritmos, isso aí vai ser mais suave, tá? Vocês olham assim, parece um grande volume, mas vocês vão ver que vocês já passaram por muitas barreiras. Oh, não, inimigo não, ele é amigo. Muito amigo, tá bom? Eu sei, Jackson, eu sei. O que eu estou lhe dizendo é que vocês já passaram por tantas barreiras de estudo de dados 1, que esses algoritmos agora já não são mais barreiras para vocês. Já são exercícios mais... precisa de algum cuidado? Precisa, mas não há nenhuma tortura, não há nenhum sofrimento. Vocês já se acostumaram com muitas coisas, e aí algumas coisas vão entrar com mais facilidade. Algumas coisas vocês vão ter domínio de manipulação mais fácil. Bom, e aí fica mais tranquilo, tá certo? Até porque a gente está construindo conhecimento de sistema de outro, então vai fluir bem. A unidade 3 aqui é um pouco apertado, tá? Eu não sei se eu consigo fechar a unidade 3 no tempo que nós temos. Mas a gente vê árvores B. Árvores B é a estrutura de dados que é inspiração para o sistema de gerenciamento de banco de dados. Todos os bancos de dados, na verdade, estão trabalhando com uma árvore B ou uma variante dela, B+, B estrela, e etc, etc, etc. Aí a gente vai ver árvores B. E vamos ver árvores rubro-negras, né? Sempre que eu falo rubro-negro, alguém vem falar sobre o Flamengo. Na verdade, rubro-negro se deve ao fato das cores do país do criador serem vermelho e preto. Tá bom? Não se deve ao Flamengo em si. O que é um lado bom para quem é flamenguista, porque se você é flamenguista e vai estudar rubro-negro, normalmente você acaba desistindo do seu time. Ela é muito eficiente, é a melhor estrutura de dados para guardar grandes volumes de informações na memória, sem brincadeira nenhuma. Quer guardar grandes volumes de dados em memória, a árvore rubro-negra é a melhor, tá? Mas ela é horrível de se debugar. Por quê? Porque ela é um algoritmo recursivo que tem 6 casos diferentes na inserção e vários mais casos ainda na remoção. Então, para você fazer esse código, dá uma dor de cabeça. Fazer esse código debugar, então eu não considero ele. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer a avaliação de vocês na unidade 3, porque eu não considero essas duas árvores de coisas simples de se implementar no horizonte de tempos que nós temos. Né? A gente tem que fazer as coisas dentro do que é possível. O que é impossível a gente deixa para o departamento. Tá bom? Departamento das causas impossíveis, religião, por aí a gente... eu falei religião de brincadeira, mas na verdade você está pedindo milagre, está complicado na minha pessoa. Mas a gente vai estudar uma maneira de avaliar vocês. Nós vamos entender aqui os limites da computação, e os limites da computação passam por esses problemas NP completos. Tá? A gente vai ter uma introdução a isso. Outro nome para os NP completos são os problemas difíceis. Então, quando chegar nesse tópico, eu começo a falar para vocês dos problemas difíceis. Né? E a árvore splay é tipo uma árvore, que a gente vai ver, é uma forma mais simples de rubro-negro, mas
tem outras situações ali. Tá bom? Bibliografia, livros que nós vamos ver. E isso aqui eu mandei para vocês via SIGA, tá lá no SIGA, tá certo? Aqui a gente fala muito de a parte de grafos, tanks, projetos de algoritmos, todos estarão nesse livro. E esse livro foi disponibilizado na sua penúltima edição, que essa é a última edição saiu agora, né? Mas a edição anterior, que é muito boa, foi disponibilizada de graça pela editora, ano passado, durante a pandemia. E eu acho que a universidade disponibilizou isso para vocês e está lá, né, no CIGAR. Tá bom? Dos livros do assunto, esse é um dos leves, tá? Esse aqui não é nenhum halteres de peso pesado, né? Nem academia né, equipamento de academia de musculação, não, tá bom? Esse aí é mais fininho. Não é muito fininho, mas é fininho. Daqui a pouco eu faço chamada de novo, tá, Jean? Aí a gente confere a presença, mas bom dia. Só para eu registrar também, para você não perder nada. O próximo é esse rapaz aqui, né? Algoritmos, ele está disponível para vocês via aquele minha biblioteca do CHA, tá bom? Também tem uma abordagem tranquila. Esse aqui é fininho, tranquilo, mas às vezes ele deixa muita coisa, assume que muita coisa o leitor já viu em um livro mais extenso, tá? Esse aqui agora faz parte da minha biblioteca, tá certo? Está lá. Então, vocês vão poder consultá-lo. A parte de complexidade vai passar por ele. Tá? Bom dia, Alan. Então, esse aqui eu tenho que lembrar que é equipamento de musculação, né? Se você pegar a cópia física dele, digital nem tanto, mas é também um equipamento de exercício cerebral. Né? Alguns tópicos neles você vai ter que não vai ser na primeira leitura, mas ele é em vários assuntos nossos o livro principal, porque os outros se esquivaram de abordagem mais completa, ou pelo menos de mais exercício sobre o assunto. Eles simplesmente assumiram que você leria talvez esse livro, tá? Esse aqui vai estar presente em alguns momentos, alguns códigos Java, mas já é mais segundo plano, tá bom? Semestre passado, o estudo da Zoom, ele é mais primeiro plano, aqui ele é mais segundo plano. Ok, método de ensino. 2 horas de aulas 2 horas de aula por encontro, né? A cada 50 minutos, a gente começa normalmente 85, ou se houver algum imprevisto, 10, mas a cada 50 minutos. Pausa para histórias e poesias, Feynman, Bruno Lombardi. Eu estou vendo se pego o livro ou não da Fran Leboeuf, pelo menos eu assisti aquele Crônicas de Nova York, achei muito engraçado. E a gente vai ter chamadas no início e no fim da aula por um motivo simples. Algum desses conteúdos é muito mais difícil você pegar eles se você não estiver visto a aula. E pior, se você não aparecer para tirar dúvida, aí as coisas ficam perigosas. Então, eu tenho que ser chato esse semestre, mais que o anterior, para garantir a presença de vocês, para mantê-los fora de risco. Tá bom? Notas, trabalhos práticos. Talvez eu mande vocês mande as questões que vocês resolverem online, em especial sobre o assunto complexidade. E a terceira unidade, pois complexidade é um assunto particularmente teórico. Tranquilo, Bruno. Complexidade é um assunto teórico, tá bom? Se eu fizer uma prova com o horário de começar e terminar, eu não sei se estou medindo conhecimento ou quão rápido vocês buscam essas informações na internet. E se é para fazer um trabalho desse tipo, algo escrito, eu prefiro que seja algo que vocês, pelo menos, tenham uma chance de pensar sobre o que estão escrevendo. Mesmo correndo o risco que de alguns de vocês não queiram nem pensar. Eu só tenho alguns favores a pedir quando o trabalho for escrito, tá? Primeiro, escreva seu nome e o nome do seu colega em linhas diferentes. E lembre-se, nomes, você começa, quando você escrever um nome,
de uma pessoa é nome próprio, é substantivo próprio. Então, letra capital, a primeira letra maiúscula, a letra capital ali. Tá certo? Por quê? É para impedir que o professor faça uma besteira que ele fez semestre passado. Ele estava corrigindo o trabalho, a dupla escreveu os dois nomes dos alunos numa linha só, tudo em letra minúscula. Ou para dizer que não foi tudo em letra minúscula, só o primeiro nome do primeiro aluno estava em letra maiúscula. Então, por favor. E qual foi o problema com isso? Ah, o professor se irritou? Não. Eu só vi o nome do primeiro aluno, porque era o único que tinha letra maiúscula. Eu não vi o resto. Então a nota só foi para um aluno. Aí lá vai o aluno ligar, mandar e-mail, mandar sinal de fumaça. Só quando ligou para o coordenador que eu fui, o que está acontecendo mesmo aqui? Aí eu fui lá, aí eu liguei de volta para o coordenador, eu fiz cagada. O cara escreveu o nome na linha só, tudo em letra minúscula, com exceção do nome dele, e eu achei que era um nome só. Estou corrigindo agora minha cagada. Então, por favor, me ajuda a não fazer besteira, tá? Ouviu, Jean? Jean, eu estou olhando para você, rapaz. Você sabe que agora o nome se escreve com a primeira letra maiúscula. Foi você? Eu tenho que verificar. Mas teve. Se foi você, foi seu colega de trabalho que eu não botei o nome direto. Enfim, então estou confundindo. Eu sei que teve um trabalho que tinha nome de duas pessoas e o abençoado só escreveu letra maiúscula no primeiro nome dele e deixou todos os outros nomes em letras minúsculas. Então, por favor, quem fez isso, ajude seu professor a não fazer besteira. Foi ele não, tá bom. Desculpa. Mas alguém fez e eu fiquei assim, meu Deus do céu, que desespero de ter sido pro cara e pro cara. Tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas. Todos os trabalhos, após a correção, a gente vai tentar corrigir eles, vai, obviamente, com tempo hábil, e vamos corrigir e devolver para vocês. E aí vocês vão ter uma parte muito interessante que, em geral, quando as coisas são presenciais, eu não tenho tempo, porque tenho tempo de dirigir, tem outros cansaços, outras coisas acontecem na vida. Mas aí a gente vai ter uma oportunidade de eu devolver o trabalho para vocês, e se vocês corrigirem os trabalhos, a gente devolve os pontos. Tá bom? Funciona para vocês? Reposição. Professor, você tem reposição? Todo trabalho, temos uma data de entrega. Se você entregar com uma semana de atraso, eu conto isso como reposição. Fechado? Pronto. Mas como a gente já passou por um monte de coisas, tá? A gente tem algumas coisas. Em primeiro lugar, transcrever o trabalho é basicamente transcrever código que eu passo para vocês. É um laboratório em si. Raramente, eu não sei se à distância eu posso trabalhar com você em sistema de juiz online. Eu acho arriscado, porque às vezes eu gosto de sentar com a pessoa e conversar quando ela me disse que tentou várias vezes no juiz e não deu certo. E isso não tem essa oportunidade durante a pandemia. Então estou evitando isso. O que acontece é, eu vou trabalhar ser desenvolvido com lista de correções. Só que o quê? Cada erro que você tem no seu código é 10% dos pontos de trabalho que perde. O que significa dizer, se você exceder 10 erros, ou chegar a 10 erros, eu vou escrever a frase, possivelmente há outros erros. E correção deles também é de sua responsabilidade. Tá certo? Isso também é importante, né? Às vezes um bug grande é só um ou dois erros, né? Aí parece que nada está funcionando. Mas às vezes parece que a pessoa só quis copiar limpo e esqueceu de algumas regras básicas de boas para programação. Escreva um pequeno trecho de código, verifique se ele está certo, se ele está funcionando a contento. Não escreva 100 linhas e depois vai testar. Vai de 10 em 10, 5 em 5. Tá bom? Isso é para os pontos.
algo muito importante, tá certo? Então, a avaliação final. Como é possível para cada trabalho corrigir os erros e ressubmeter os trabalhos, nós não temos final. Tá certo? Se você ficou com a nota entre 5, mas abaixo de 7, a gente vai repetir essa nota como sendo a nota final. Funciona? Vamos, estamos fechando um acordo aqui. É o contrato, nossa disciplina. Funciona ou não funciona isso daí? Funciona. Então, por favor, se você ficou entre 5 e 7, não precisa me mandar um e-mail todo dia. Professor, quando é que vai ser a final? Não tem final. Bom, tá tranquilo. Uma coisa importante. E aqui o slide está errado. Não, tá certo. Menos 10% para cada erro encontrado, já falei disso. Só que tem um outro aviso. Não são aceitos códigos que não compilam. Convenhamos, gente. Vocês já passaram por 3 disciplinas de programação. Como é que você não entrega um código que não compila? Será que eu estou falando besteira? Liberdade de opinião agora. Podem falar, podem escrever. A hora de falar mal do seu professor é agora. Tá? Pode parecer que não, mas é algo que eu tenho recebido com frequência nos trabalhos do semestre passado. Acho que a pessoa só quis passar ali para o código e não testou ele. Pode falar pela frente. Não é muito que você possa dizer pelas minhas costas que já não foi dito pela frente. Tá bom? Então, vamos combinar. Se não compilou, anota zero. E aqui vem um aviso talvez mais importante. A gente vai trabalhar com conceitos um pouco mais complexos, então não deixe para a última semana os trabalhos. Comece devagarzinho já nos primeiros dias. Não precisa ser no primeiro dia, mas nos primeiros dias, não deixe para muito em cima da hora, não. Porque se depois você começa a não dormir, professor, você passou o trabalho, eu passei 2 dias sem dormir. Eu, por quê? Eu passei com 2 semanas. Fica a dúvida, não é? Fica tudo em cima, tudo ali. Aí dava problema. Aí o cara vai passar a noite sem dormir. Eu avancei. Se você fizer um pouquinho por dia, meia hora, 1 hora por dia, talvez em 3, 4 dias você resolva. E se tiver dúvida, você dá tempo de trazer para mim e resolver a dúvida. Aí você chega, não vou deixar para fazer 4 dias antes. Aí começa a fazer, aí começa a travar, aí os 4 dias, não, ainda tem um tempo, sabe? Eu tenho que ir lá fazer feira, tenho que comprar pão, tenho que comprar o remédio da minha mãe, tenho que juntar com meus irmãos, tenho o meu trabalho, tenho outra disciplina. Com 4 dias, tudo isso passa por sua cabeça. Com 2 dias, aumentar a hora que eu na rua, vou ter que fazer amanhã. Aí no terceiro e quarto, você começa a não dormir, sabe? Pô, aí você chega para mim, professor, aumentar a hora que eu na rua, eu tinha que ver o remédio, e não sei, tudo vai ter dado errado. Então, para evitar essas situações, 2 semanas antes, aí, caso excepcional, a gente conversa conforme a excepcionalidade, a gente também se adapta, né? Mas o que é excepcional, não vamos confundir com o normal, tá bom? Fechamos aqui? Sim, você pode pedir para você. Pode falar, Ira. Professor, o senhor acha que era interessante criar um grupo em algum aplicativo para se comunicar, tirar dúvida? Bom, tem 2 coisas, acho que uma delas vocês já notaram. Então, esse semestre eu estou fazendo minha experimentação com o Moodle, a pedido de vocês, acho que foi a reclamação de vocês semestre passado, não foi isso? E lá tem um ambiente de fórum, não é mesmo? Então, acho que já ali já é um mecanismo. Mas eu vejo se eu posso criar uma conta no Discord e acessá-lo uma vez a cada dia, uma vez a cada 2 dias, aí a gente tira a dúvida também, tá bom? Só tem uma reclamação do Discord, que o Discord é para ligar para mim não, tá, gente? Porque também há outras coisas que tem que fazer. A pandemia não... Enfim, tem gente que não pode sair de casa aqui, né?
A gente tem que sair por eles também. E cuidar das coisas. Mas vamos fechar o carimbo nisso aqui, coisas que não compilam, eu não posso corrigir. Tá bom? Bom, o professor de vocês é malvado? Não. Vamos ser sinceros. Não sei compilar e executar veterinário. Nós fizemos isso quase todas as aulas semestres passados, tá? Então, o professor é malvado? Não, acho que a gente precisa de comprar um espelho, de preferência com um espelhinho melhor, e a gente conversar. Olha, se está dando problema, se eu não aprendi um conceito, a gente traz de volta. O espelho não serve só para dizer assim, tá bonito, tá feio. Serve, opa, preciso melhorar isso aqui, como é que eu melhoro? Né? Então, também funciona dessa maneira. Tá bom? Cada trabalho terá mais pontos distribuídos. Em cada unidade haverão 11 pontos disponíveis, 10 pontos mais um extra. Tá certo? Então, vocês têm 11 pontos por unidade. Tudo bem. E a vida segue. O professor, licença. Oi, diga. O senhor já definiu algum tipo de linguagem específica que o senhor vai exigir, alguma coisa do tipo? Olha, a gente vai aceitar. Eu vou passar em Java, mas a gente aceitar as coisas. Se as coisas funcionarem em Python, em C++, vocês podem fazer ali também. Deixa se resolvam o problema, recebendo a entrada dada e produzindo a saída que se espera. Tá bom assim? Tranquilo, tranquilo. Tá? Então a gente deixa isso mais solto aqui. Mas lembre-se, vocês têm que processar a entrada do jeito que ela é dada e processar e lançar a saída do jeito que se espera. Né? Então aqui a gente vai deixar para o pessoal de engenharia de software, tá? E o pessoal de interação humana no computador trabalhar com vocês a interface gráfica, comunicação com o usuário e todos os demais fatores. Acho que vocês têm pelo menos 3 a 4 disciplinas que vão mexer só com isso. Vai ter uma que vai mexer só com tecnologias HTML, outras com tecnologias. Enfim, vocês vão ver bastante disso. E aqui a gente vai se preocupar em que vocês tenham as funções, que saibam se comunicar com as outras funções, ou seja, que recebendo uma entrada, vocês consigam produzir uma saída. Que é uma outra faceta da comunicação, da computação, que é fazer, usar direitinho os instrumentos de trabalho de vocês. Vocês vão poder mandar dúvidas pelo fórum, tá, né? E a gente vai ver se organiza um Discord para vocês. Tá bom? Eu acho que para SI é mais fácil que para LCC, porque vocês têm um servidor Discord de vocês, né, de SI. A coordenação organizou isso. LCC é um pouco mais complicado. Tá bom? Recomendações. Leiam e releiam o assunto antes e depois das aulas. Acompanhem as aulas. Tire as dúvidas o quanto antes, tá? Pelo menos 5 dias antes comece a trabalhar no trabalho, mas se possível. Pelo amor de Deus. Aqui eu tenho que rezar para que isso aconteça. É tudo tão difícil assim? Não, não é tão difícil, sabe? Mas as coisas são meio que... É tipo uma construção, você precisa da fundação e construir em cima dela. Aí você tem que fazer a fundação direito para depois construir em cima dela. Aí se você quiser fazer tudo de uma vez, alguma coisa dá errado. E você não consegue rastrear. Tá bom? E vamos tentar algo meio socrático, né? Não sei se vocês conhecem Sócrates. Já ouviram falar de Sócrates? Sim. Vocês já ouviram falar como é que ele dava aula? Nope. Então ele dá aula da seguinte forma. Ele chegava para os alunos e, né, dava um material para eles lerem. E antes da aula, assim, na aula de hoje eu vou dar uma material que vocês devem ler para a próxima aula. Aí a gente começa a próxima aula assumindo que vocês ao menos leram com atenção aquele material. Tá bom? Diferente de Sócrates, eu não espero que vocês entendam tudo o tempo todo ali. Sócrates nem esperava isso. Mas será que alguma coisa fosse sempre entendida e houvesse sempre uma discussão? A gente vai querer também esse feedback de vocês. O que vocês leram, o que não entenderam, o que está claro, o que não está claro.
tá bom? Acontece que alguns assuntos, em especial que é a complexidade, em geral, quando você lê o texto, parece que você está na época de Sócrates, tudo em grego, sabe? Não é bem assim, mas eu preciso que vocês deem uma lida, se esforcem em entender qual vai ser o argumento, né? Mudo. Eu sempre acho mudo digitando mudo ou FPB no Google e ele me retorna. Então, deixa eu ver. Eu acho que o link é exatamente esse daí. Classes SEAD.ufpb.br. Eu estava aqui com ele. Ele botou o básico, aqui está o que o Google me retornou. Tá certo? Então, temos isso daí. O assunto de complexidade, no início, ele é mais árduo, a gente vai passar um tempo nele. É exatamente para lixar bem ele e deixar as coisas mais suaves, tá? Algumas coisas é como ir para academia, como para quem nunca foi. Tem que começar a pegar o peso, você vai sentir, mas depois de um tempo a gente consegue trabalhar bem os equipamentos e as ferramentas que nós temos, tá bom? Então, deixa eu entrar aqui. Eu vou fazer uma chamada, aí a gente vai entrar na minha biblioteca um pouquinho para ver algumas coisas, tá? Alan chegou? Acho que chegou, né? Alan chegou, tá aqui. Deixa eu ver aqui mais. Diego, tá aqui? Tô aqui, professor. Pronto. Jean Carlos tá aqui, né? Peguei no seu pé, desculpa, Jean. José Bruno. Tô aqui, professor. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, não. Pedro Henrique. E Rafael. Não. Então deixa eu aqui na minha biblioteca. Estou aqui abrindo pelo momentinho. Bom, já botei a presença de vocês. Então, o que a gente vai começar a trabalhar, tá certo? É o capítulo 2. Deixa eu mostrar aqui o livro. Tá aqui. Mas só eu que posso criar lá? Deixa eu ir lá então. Nossa senhora, eu vou lá hoje e já.
Enfim, deixa eu primeiro vir para cá. Então, a leitura para quinta-feira é esse livro que está no minha biblioteca, Algoritmos, Teoria em Prática. Eu não sei porque traduziram isso aqui desse jeito em português, porque dá a entender que é o tomo de algoritmos, não é? É a introdução de algoritmos. Vocês vão ler o capítulo 2 e 3, tá? Ok, algumas coisas ele diz que está no apêndice, vocês vão... lembra a ordenação por inserção? Pronto. Eles vão falar de ordenação, mas o que eu quero é mais coordenação. Eu não estou interessado na prova que a ordenação está certa, tá bom? Eu sei que isso é importante, não estou interessado nisso, mas a gente vai ver a parte de análise de algoritmos, tá bom? Então ele vai analisar o tempo de execução, tá? E ele vai pelo caminho mais comprido, tá bom? Que nós vamos precisar ver esse caminho comprido para depois aprender o caminho simples. Aí tu que a gente não vai direto para o simples, porque para você saber o simples você não passa de mágica. Você tem que saber de onde o simples veio. Tá bom? Então, o capítulo 2 é de importância maior para a próxima aula, tá certo? Nem tudo aqui vai estar acessível, não espero isso, tá? Não espero isso. Mas, depois de 2 semanas, a gente vai entendê-lo bem, tá bom? Então, eu não espero que vocês peguem tudo de primeira aqui. Olha o tempo, 2 semanas trabalhando nisso, tá bom? Ele vai ficar 2 semanas exercitando isso aqui. Se tiver dúvidas, melhor ainda para a aula. Para esse assunto, por favor. Tá? Esse é o assunto que precisa de atenção na primeira unidade. Lembra que eu sempre junto um assunto fácil, difícil? Tá? Nessa disciplina, nós somos obrigados a compensar a complexidade, porque ela vai todo semestre. Temos um algoritmo de caminho mais curto. Qual é a complexidade dele? Isso vai ser pergunta constante. Tá? O lado bom, ela é a pergunta frequente em entrevista para empregos de salário alto. Então, olha para o lado bom, vocês já estão se preparando para ganhar um bom salário. Tá certo? Tranquilos? Só que eu não vou deixar vocês verem isso aqui desamparados. Tá certo? Hoje a gente vai ter uma breve revisão de um assunto que é importante, né? Bem nordestino agora, importante para a gente entender ele. Tá bom? Mas antes de mais nada, as perguntas. Pergunta. Alguma dúvida? Nenhuma? Se eu não conseguir terminar hoje, a gente continua na próxima aula, tá certo? Mas, antes de vocês lerem o capítulo 2, se eu não terminar o que eu vou fazer agora aqui, vocês, por favor, façam em casa, que é uma revisão do assunto de... Cadê? Progressão aritmética. Tá certo? Você se lembra de progressão de aritmética? Alguém lembra o que é isso? A famosa PA. Isso, Jackson. Fala aí, lembra para seus colegas que é PA? Calma lá, não precisa ser as palavras certas. Fala como você sente que é. Tá certo? É uma sequência que possui um padrão, ok. Tem vários padrões disso daí. E como a matéria foi essa prova, foi em concurso CNL, esse assunto. Rapaz, esse negócio faz tempo, viu, que eu vi o professor. Ok. Então vamos devagar aqui.
Devagar que algumas coisas meio enferrujando ainda. Ok. Progressão aritmética. Segundo a matemática, sequência de números, tal que a diferença entre dois termos é a constante que chamaremos de D. Quer dizer que D para a gente vai ser uma variável. Nossa, D. Eu vou ficar fazendo um paralelo com suas matemática e programação, como se as duas fossem a mesma coisa. Na verdade, mas assim, nem os matemáticos sabem programar e muitos programadores não sabem o que é. Então, raramente o pessoal faz os paralelos, aí fica às vezes mais difícil para o aluno. Então, tem uma sequência de números, tá? E aqui eu vou dar um exemplo. Em um jogo, um sapo malvado pula a cada 2 segundos. Se o primeiro ocorre no tempo t igual a 0, quando o sapo malvado irá pular de novo? Isso é uma progressão aritmética. No instante t igual a 2, depois do 2. Quando é que ele vai pular de novo? Isso. 0, 2, 4, 6, 8. Isso é uma progressão aritmética, porque entre um evento e outro há um intervalo fixo sendo somado. 2 segundos. Então nós temos aqui o sapo malvado querendo pegar o player de surpresa. Tá certo? E isso é uma progressão aritmética. Se o primeiro ocorre no t igual a 0, temos que o sapo pula no tempo 0, 2, 4, 6, 8, 10. E assim por diante. Tá bom? Então, esses movimentos que a gente vê em joguinho de tempo em tempo, o objeto saltar e voltar para a posição inicial, isso é o regulado para uma progressão aritmética. Tá? Então, a thread lá que fica contando os eventos. Chegou o tempo. Pum! Faz o efeito. Tá bom? Mas não é por isso que eu estou ensinando isso, não. Tá certo? Se a gente pensar, se eu pegar qualquer tempo consecutivo aqui, 2 e 4. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Observe que eu tenho que fazer essa diferença em tempos consecutivos. Se eu fizer 10 menos 6, eu pulei o 8, aí não vai dar 2. Vai dar 2 vezes o termo. Tá bom? Tranquilos? Tranquilos? Acho que agora você consegue o estágio, NL. Bom, tem muitas sutilezas aqui, mas a gente não vai entrar tanto assim, não. Tá bom? Então, a gente diz o quê? Para um dado índice n, se eu subtrair com o do índice anterior, igual a d. Tá? Então, eu mostrei isso aqui, 2 menos 0, 2, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, e assim por diante. Observe que nesse caso, o nosso t da aproximação numérica é 2, aqui a diferença, porque a diferença entre um termo e o anterior é 2. Professor, eu odeio essa notação de A1, A2, A3. Esse é o caso com vocês? Quem aqui odeia essa notação? A1, A2, A3, AN? De boa? Tá certo. Mas quantos de vocês já se tocaram? Que assim, que eu posso escrever A1, A2, mas posso escrever A1, A2 é A1 mais D, A1, A3 é A1 mais 2D, ou seja, AN é A1 mais N menos 1 vezes D. O que isso quer dizer? Vamos ver. Em vez de escrever AN, vamos adotar aqui a notação de programação, que eu acho que vocês estão mais familiarizados com essa linguagem, né? Então, se eu quisesse imprimir essa sequência, ou gerar ela no array, eu poderia fazer assim, A0 igual a 0, D igual a 2, para I igual a 1, I menor que N, tá certo? I mais, porque I começa de 1, porque o índice 0 já foi definido com o valor inicial 0, tá bom? Então, A1, AI, perdoe-me, AI é o anterior mais D. Isso vem da definição. Tudo certo com esse programa? Ok? Ok, então vamos para o próximo. Eu posso escrever dessa forma. Tá? A0, D igual a 2, e a índice 0, I vezes D. Não precisa dar para ser I menos 1, aqui começou em 0, né? Então, estamos aproveitando disso e deixando o I direto. É o que a outra fórmula queria dizer. Tá certo?
Então, quando eu escrevo AN é A1 mais N menos 1D, o que eu estou escrevendo aqui, AI, tá certo? É igual a índice zero mais I vezes D. Tá bom? Tranquilo essa tradução de matemática para programação? E da programação para matemática? Tá alienígena. Marte invadiu a Terra. Será que foi Marte? Saturno? Tá tranquilo, então tá bom. Tá bom? Ou eu posso calcular direto a N. Então, o cálculo recebe o primeiro índice, recebe a razão da constante da progressão, tá certo? E recebe o I, e aí eu escrevo, tá certo? Diretamente a fórmula. Tranquilo também, né? Ótimo. Agora a gente vai somar os termos de uma progressão aritmética. Vocês se lembram disso? Soma. O que quer dizer isso? Eu quero somar os 10 primeiros termos do sapinho pulando. Bom, observe o seguinte. Para somar os 10 primeiros termos, tem que somar de A1 até A10. Tá certo? E aí vamos aproveitar eu vou ser um pouco... Vamos aproveitar das definições para simplificar a minha vida. Sabe? Eu tinha um amigo matemático que ele dizia que matemático é preguiçoso. Ele disse que quando ele ouviu um colega dele falar isso, ele ficou assim irritado. Tá me chamando de preguiçoso? Não. É que você não gosta de nenhuma fórmula que tem um caminho longo. Você sempre passa muito tempo procurando uma fórmula com um caminho mais curto, menorzinho para calcular. Essa é a preguiça matemática fazendo ele ir para frente. Ele vê uma conta coisa complicada, ele quer achar um jeito mais simples, ou pelo menos com menos conta para fazer. Então, o que eu vou fazer primeiro é mostrar, eu tenho que somar, vamos supor, os 10 primeiros, ou de 1 até N. Eu vou fazer o seguinte, somar o primeiro e o último. O primeiro é ele mesmo. O último, a gente viu pelas fórmulas, que é o primeiro, mais N menos 1 vezes a razão. Tá? O que eu estou fazendo? Eu quero somar o primeiro e o último. Nós vimos para essa formulazinha que o N, o último, eu posso calcular essa forma. Então, na hora do N aqui eu escrevi o N, eu não consigo selecionar, então ele vai ser substituído por essa fórmula que calcula N. Tranquilo? Faz sentido? Aí, quando eu faço isso, eu tenho A1 e A1, eles viram duas vezes o primeiro elemento. E aqui fica N menos 1 vezes D. Tudo suave. Tá tudo bem? Sim. Então vamos. Olha só o que acontece. Eu vou somar agora A2 com o penúltimo elemento, com o índice N menos 1. A2 é A1 mais D. Então tá aqui, A1 mais D. O penúltimo elemento é esse aqui, A1 mais N menos 2 vezes D. O outro era N menos 1? Mas o outro era N menos 1 porque era N aqui, ó. Tá vendo que é N, aqui ficou N menos 1. Aqui é N menos 1, então subtrai outro 1 daqui, ficou N menos 2. Tá bom? Aí eu faço de novo, A1 com A1, dá 2A1. Temos o D aqui, ele ficou aqui. Aí eu tenho N menos 2 vezes D. D mais N, eu boto D em evidência, e esse N menos 2 vai virar N menos 1. Tá certo? E olha só, o segundo elemento mais o penúltimo deu isso aqui, que se vocês observarem, é a mesma coisa que o primeiro mais o último. Dá para ver esse paralelo aqui? Todo mundo consegue ver isso? Ou seja, o segundo mais o penúltimo é igual ao primeiro mais o último. Tudo certo? Eu vou seguir supondo que sim.
Curiosamente, isso funciona para todos. Ou seja, se eu for para o 3 e somar o terceiro com o antepenúltimo, ele vai dar essa mesma fórmula aqui de baixo. Então, para somar todo mundo, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Somar os n's, tá certo? O que eu vou fazer é o seguinte. Ao invés de ficar somando um por um até o final, eu organizo essa soma da seguinte maneira. Deixa eu abrir o aplicativozinho para vocês verem eu digitando as coisas. Eu não vou me submeter a essa derrota. Seria assim, presidente Mineiro. Então, o presidente Bolsonaro está correndo esse risco de mandar. Ok, deixa eu parar aqui. De evidência, como assim de eu mostrar o raciocínio? Calma. De junho de 2020. Estou com a tela aberta. Oi, Maganês. No caso ali o D. Tudo bem, então vamos com calma. O que eu quero fazer. Certo? O que eu quero fazer é essa fórmula aqui de baixo. A1 mais A2, até o último. E aí eu descobri que somar o primeiro e o último tem o mesmo resultado de somar o segundo com o penúltimo. Então eu vou organizar essa fórmula da seguinte maneira. Tá bom? Deixa eu botar uma comercial aqui para eles alinharem. Ok. Tá dando para ler essa linha de baixo aqui? Acho que eu consigo. Faltou um índice N aqui. Ok? Todo mundo consegue ler a primeira linha? A1 mais A2 mais AN. Tá ok, Jackson? Ok. O que é que eu fiz? Eu reorganizei a soma. Por quê? Lembra, a ordem na soma, você pode alterar a ordem. Né? Temos a comutação. Né? A soma dos tratores não altera a ponte. Vocês lembram disso? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu somar A1 com A2 primeiro, eu vou somar A1 com o último elemento, AN. Tá certo? E aí eu somo A2 com o penúltimo elemento. Tá certo? E eu vou seguindo assim, somando um índice no primeiro, cada parêntese. O A2 vai para A3, o AN-1 vai se tornar AN-2. Tá certo? E eu acho que cometi só um errinho aqui que eu vou corrigir agora. Aqui é mais um.
Tá? Então, cada um deles eu organizei dessa forma. Ou seja, em vez de somar de A1 a N na sequência, eu vou somar eles A1 mais o último, A2 mais o penúltimo, A3 mais o antepenúltimo, A4 mais o ante do antepenúltimo, e assim até chegar no meio, onde eu somo do meio, mais o seguinte do meio. Perdi alguém nessa viagem, tá todo mundo no trem, todo mundo no carro, preciso chamar o Uber, como é que estamos? Estão bem. Pronto. Aí, repetir? Claro, repito. Uber, ok. Então deixa eu primeiro voltar para a parte fundamento. Então, o que acontece? Eu quero essa soma do primeiro até o índice N. O N é um número que eu vou dar. Por exemplo, 10, tá certo? Pode ser o 15, tá? Mas eu quero do primeiro ao último. Aí o que acontece? Eu vou organizar as coisas sempre. Eu vi o quê? Eu tenho um padrão aqui. Qual é o padrão? Quando eu somo o primeiro com o último, eu obtenho essa fórmula: 2A mais N menos 1 vezes C. E eu percebi que esse padrão, essa fórmula se repete quando eu somo o segundo com o penúltimo. Tá certo? Ou seja, quando eu somar o segundo com o penúltimo, ele vai chegar a essa mesma fórmula aqui, que é o que foi mostrado. Tá certo? E isso acontece se eu pegar o A3 e somar com o penúltimo. Então, o que acontece? Eu vou usar essa fórmula para simplificar minha conta de somar todos os números. De que forma? Eu vou organizar as coisas, tá certo? Vou organizar minha soma, essa soma de A1 mais A2 a N, e vou organizar ela em pares. Somar o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o antes do antepenúltimo, tá certo? Ou seja, o primeiro termo desse par é sempre o primeiro termo do anterior avançando um índice, e o segundo par dessa soma é o termo que apareceu no par anterior, subtraído o índice. O Uber te achou, Alan? Jean? Sim. Jean? Ok, Aliel, ok. Pronto. Agora observe, cada parêntese desse é aquela fórmula que eu falei. 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes D. Cada parêntese desse, que eu escrevi aqui em cima, é aquela fórmula ali. Então, eu estou repetindo a soma de um mesmo valor numérico. Tá certo? Então, aí eu lembro para vocês um conceito básico de multiplicação. O que é multiplicação? 3 vezes 3 dá 9. Por quê? Porque é 3 mais 3 mais 3. 3 vezes 2 dá 6. Por quê? Porque é 2 mais 2 mais 2. Aqui eu estou somando, e cada termo é a mesma fórmula. 2A1 vezes. Perdoe, times não, aqui é mais. 2A1 mais vezes D. Deixa eu botar aqui. Tá certo? Cada parêntese desse é essa fórmula repetida, tá
certo? Até a última. Aí eu tenho que ver quantas vezes eu estou somando esse número. Ok, Ira. Né? Quantas vezes eu estou somando esse número? Bom, se você for ver, eu pego sempre o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo. Eu estou sempre organizando em pares. Então, se eu tenho 10 elementos, vão ser 5 pares. Se eu tenho 20 elementos, vão ser 10 pares. Se eu tenho 30 elementos, vão ser 15 pares. Então, é um número de elementos dividido por 2. Então, essa soma opa, eu digitei ali errado. Tá bom? Exatamente, Jefferson. N sobre 2. Tá? Tranquilos? Então, deixa eu parar aqui e vamos voltar para o slide. Com base nisso, eu posso escrever, então, as fórmulas, que eu posso deixar nesse formato, que foi o que eu escrevi ali naquele programa de fórmulas, ou deixar nesse outro formato. Os dois formatos. Esse outro é mais famoso, que é mais fácil de ler. A soma dos n primeiros números é o primeiro número que você quer somar, mais o último número que você quer somar, aí você multiplica pelo total de elementos dividido por 2. Ok? N vezes A1, o primeiro mais o último, dividido por 2. Tá bom? Tranquilo? Não adianta essa postura de querer afastar de tua raça e de tua rua. A coisa tá ali, te espera, te espia, te espreita, o diabo te incomoda. Não adianta fugir dessa mistura melada, dessas temperaturas suadas, dessa roda de emoções que ele carrega. É foda. Aquilo que a gente traz por dentro não se nega. Isso é o poema O Bicho, de Bruna. Né? Vamos para o segundo. Simples. Eu tinha preparado uma casinha besta, amor espiando na fresta, de janela a fim de tarde. E uma horta pequenina, cheia de erva de cheiro, alecrim, hortelã, aipo, para fazer teus temperos. E tinha também coentro, que é uma mania minha. E para as noites de calor tinha cerveja geladinha. E eu vinha toda enfeitadia, dando risada e vinha me encostando, me roçando, para brincar com seus dedos. Inventava umas graças para te afastar dos teus medos. Você levantava minha saia para descobrir meus segredos. Eu fingia que fugia, depois fazia que deixava. Você nunca sabia se eu ria ou se eu ficava brava. E essas coisas, mais a brisa, me deixavam arrepiada. E era tudo brincadeiras, coisas do tempo de amor, em cidade do interior. Dois minutinhos para beber água, a gente continua. Mas se lembra desses resultados. A soma de progressão aritmética é o primeiro mais o último, dividido por 2, vezes o total de elementos da sequência, tá bom? Voltamos em 2 minutos, tá bom, gente?